A pessoa que pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, o qual é criado da natureza material, e vê que o eu não faz nada, esta vê realmente. É um verdadeiro vidente da verdade. É porque está vendo através dos olhos das escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Basicamente, o Bhagavad Gita como ele é. Tá, mais falar mesmo. Não pode falar nada, hein? Você não tá vendo que eu estou falando a verdade absoluta? Desculpem. Repetindo a verdade absoluta, Bimala. Prakriti aivacha karmani kriyamanani sarvasha japashyati tatatmanam nakartaram sapashyati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, verso 30. Vou ler a explicação de Prabhupada, aí a gente entende. Este corpo é feito pela natureza material, sob a direção da super-alma, Krishna. Tá vendo? E como que a gente consegue esse corpo? Por que eu tenho esse corpo? Deixa eu tomar água, Bimala, senão as palavras não escorregam. Tanta gente insatisfeita com o corpo, né? Eu queria ser mais magra, mais alta, mais forte, mais fraca, mais bonita, morena, branca, amarela, vermelha, as 4 raças, né? Não, eu queria ser misturada com tal raça. E cada vez, quanto mais as pessoas cultuam o corpo, mais insatisfeitas elas ficam. É por isso que tem tanta operação plástica. É a festa do estica e puxa. E cada vez tem mais, né, Bimala? Cada vez mais novas as pessoas se submetem à festa do estica e puxa, às cirurgias plásticas. Agora os homens também, né? As almas. Quando a gente fala assim, as almas no corpo de homem têm certos desejos e as almas nos corpos de mulheres têm outros desejos. Mas quanto mais se tenta satisfazer esses desejos, mais insatisfeita a pessoa fica. E vira e mexe morre um, né? Na mesa de operação. É porque toda cirurgia tem riscos. Tá aí outra história. Mas as pessoas não se importam, né? Eu quero é ficar bonito, eu quero é ficar bonita. É verdade, eu estou desviando, Bima, estou divagando. O corpo é feito pela natureza material sob a direção da super-alma Krishna. E quaisquer atividades que acontecem em relação ao corpo de uma pessoa não são feitas por ela, a pessoa. Então aqui vai uma dica, né, para escolher o corpo da próxima vida. Já nesse exato momento nós estamos escolhendo o corpo da próxima vida com nossas ações. São as ações que vão moldar o nosso próximo corpo, feito pela natureza material sob a direção da super-alma Krishna. Por quê? Porque Krishna está testemunhando tudo, né, na forma de super-alma. E aí ele vai dar um corpo de acordo com o nosso desejo e nossas ações. Na verdade, as nossas ações, né? Primeiro a pessoa sente, primeira pessoa pensa, sente e deseja. Aí ela age. Essas ações vão gerar as reações que vão gerar o próximo corpo que nós vamos ter na próxima vida. Tem muitos detalhes, né? Tá, lê mais e fala menos. Tá bom, Bimala, lê mais e fala menos. Qualquer coisa que se supõe que a pessoa faça, seja para a felicidade ou para o sofrimento, a pessoa é forçada a fazer por causa da constituição corpórea. Poxa vida, isso aqui é uma máxima, hein?
E aí tem explicação. Essa é uma explicação para muita gente, né? Muita gente ouvindo isso vai entender muita coisa. Qualquer coisa que se supõe que a pessoa faça, seja para a felicidade ou para o sofrimento, a pessoa é forçada a fazer por causa da constituição corpórea. Contudo, é porque ela vai adquirindo essas naturezas no ventre da mãe. Ela vai assimilando essas, já traz de outra vida e assimila mais de acordo com o pai e a mãe e o ambiente. Tem muito detalhe, é a ciência transcendental do eu, né? Quem estuda o Bhagavad Gita como ele entende essa ciência transcendental do eu. Eu, você, eu somos almas eternas. E a gente vive pensando, sentindo e desejando e agindo. E as reações são empurradas goela abaixo. Por isso que a pessoa é forçada. Bímola. As reações são empurradas goela abaixo. Por isso que a pessoa é forçada a fazer por causa da constituição corpórea coisas que ela não quer fazer. Contudo, o eu está fora de todas estas atividades corpóreas. Este corpo é dado de acordo com os desejos passados da pessoa. Para satisfazer os desejos, a pessoa recebe o corpo com o qual ela age correspondentemente. Agiu, reagiu. É assim que a banda toca. É a lei eterna do plantou, colheu. Praticamente falando, o corpo é uma máquina desenhada pelo Senhor Supremo Krishna para satisfazer desejos. Poxa vida, outra máxima. Vou ler de novo aqui, Bímola. E ponto final, né? Faltou o ponto final. Praticamente falando, o corpo é uma máquina desenhada pelo Senhor Supremo Krishna para satisfazer desejos. Por causa dos desejos, a pessoa é posta em circunstâncias difíceis para gozar ou sofrer. Esta visão transcendental da entidade viva, quando desenvolvida, faz com que a pessoa se separe das atividades corpóreas. Uma pessoa que tem tal visão é um vidente verdadeiro da verdade. Tanto das verdades relativas quanto da verdade absoluta. É conhecimento completo e perfeito que você só encontra no Bhagavad Gita como ele é. Já parei de falar muito cedo. A gente lê mais o outro livro, Bímola. Sem problema. Você vai dar bronca mesmo, você dá bronca. Para cedo você dá bronca, para depois dá bronca, para na hora certa dá bronca. Então tanto faz. Então qualquer lugar que eu parar vou tomar bronca mesmo. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Estou acostumado com essa vida de cachorro bailarino. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde eu estava, hein? Apurei tirar um print ali daquela máxima. Tá, agora já foi. Tá, já estou enrolando. O culpado sou eu. Vamos lá no prólogo. É prólogo, tá bom, meu, é prólogo. Mas vamos logo. Muito engraçadinho, Foi depois disso 10. Foi depois disso 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. Foi depois disso que alguns sacerdotes brâmanas de Kulia, invejosos e medíocres,
criaram uma desavença com Mahaprabhu e trouxeram um grupo para opor-se a ele. Nimai Pandita era por natureza uma pessoa muito compassiva, embora firme em seus princípios. Ele declarou que o faciosismo, nunca vi essa palavra. Ele declarou que o faciosismo e o sectarismo eram os dois maiores inimigos do progresso e que, enquanto permanecesse como habitante de Nádia, pertencente a uma determinada família, sua missão não teria sucesso completo. Resolveu então tornar-se um cidadão do mundo, rompendo seus laços com uma família, casta e credo específicos, e tomada essa resolução, ele, aos 24 anos de idade, assumiu a posição de renunciado em Katwa, sob a guia de Keshava Bharati, que vivia naquela cidade. A sua mãe e esposa choraram amargamente a separação, mas nosso herói, embora de coração terno, era uma pessoa de fortes princípios. Ele trocou o pequeno mundo de sua casa pelo ilimitado mundo transcendental de Deus, Krishna, dedicando sua vida às pessoas em geral. Após aceitar a ordem de vida renunciada, a quarta iniciação, foi induzido a visitar a casa de Adwaita Prabhu em Shantipur. Adwaita deu um jeito de convidar todos os seus amigos e admiradores de Nádia e trouxe Shaktidevi para ver o seu filho. O prazer e a dor lhe invadiram o coração quando ela viu seu filho vestido como um renunciado. Como um renunciado, o Krishna Chaitanya usava apenas uma kulpina e um bahir vasa, um manto, as roupas de um renunciado. Sua cabeça era raspada e em suas mãos havia um bastão, uma danda, um cetro, né? Quando a pessoa toma a quarta iniciação, ela recebe um bastão e um cântaro de eremitas. Esse bastão de renunciado dos devotos de Deus são 3 varas enroladas num pano alaranjado que ele fez o voto, para lembrar que ele fez o voto de servir a Deus com o corpo, a mente e as palavras. O Santo Filho caiu aos pés de sua amada mãe e disse: Desculpem. Mãe, este corpo é teu e devo obedecer às tuas ordens. Permite que eu me dirija a Vrindavana para obter as minhas realizações transcendentais. Sua mãe, depois de deliberar com Adwaita e outros, pediu a seu filho que residisse em Puri, a cidade de Jagannatha, para que ela pudesse obter notícias dele de vez em quando. Mahaprabhu concordou com a proposta e em poucos dias deixou Shantipur e foi para Orissa. Os seus biógrafos descrevem muito pormenorizadamente a viagem que Krishna Chaitanya, este é o nome que ele recebeu após tomar a ordem de vida renunciada. Eu não sabia disso, Bimala. Você sabia disso? É por isso que a gente tem que ler os livros de Prabhupada todos os dias, né? Até morrer. Para aprender, para não ficar um bobão aí, um tonto, com fé cega, sentimentalismo, pior ainda, fanatismo. Seus biógrafos descrevem muito pormenorizadamente a viagem que Krishna Chaitanya, e este é o nome que ele recebeu após tomar a ordem de vida renunciada, fez de Shantipur até Puri. Ele viajou pela margem do Bhagirati até chegar a Chhatrabhoga, hoje situada em Tana Mathurapur, Diamond Harbour, 24 Parganas. Não entendi nada, é por isso que tem que estudar os livros de Prabhupada, né? Lá ele foi de barco até Prayagagata, no distrito de Midnapur,
Daí ele caminhou através de Belasori e Chutaka até chegar a Puri, visitando o templo de Bhuvaneshwara ao cobrir esse percurso. Chegando a Puri, ele viu Jagannatha no templo e residiu com Sarvabhauma Bhattacharya a pedido deste. Sarvabhauma era um extraordinário sábio daquela época, o erudito. Seus conhecimentos não tinham limites. Ele era o melhor Nayayika de todos os tempos e era conhecido como o sábio mais erudito na filosofia Vedanta da escola de Shankaracharya. Ixi, era impersonalista. Vishnu. Nessa época, ele nasceu em Nadia, Vidyanagara, onde ensinou a filosofia Nyaya a inumeráveis discípulos que estudaram em sua escola. Ele tinha ido para Puri pouco antes do nascimento de Nimai Pandita. O seu cunhado Gopinatha Mishra apresentou o nosso novo renunciado a Sarvabhauma, que ficou impressionado com a beleza pessoal dele e teve receio de que seria difícil aquele jovem manter-se na ordem de vida renunciada durante o longo percurso de sua vida. Sannyasi bonito, as mulheres caem matando, Bima, ficam doidas. Gopinatha, os devotos já brilham, agora imagina um devoto que brilha ainda bonito. Por isso que ele pensou que seria difícil ele se manter na ordem de vida renunciada durante o longo percurso de sua vida. Gopinatha, que conheceu Mahaprabhu em Nadia, tinha grande reverência por ele e declarou que aquele renunciado não era um ser humano comum. Sobre este ponto, Gopinatha e Sarvabhauma tiveram uma discussão acalorada. Sarvabhauma pediu então a Mahaprabhu que o ouvisse recitar os Vedanta Sutras e ele concordou tacitamente. Krishna Chaitanya ouviu em silêncio o que o grande Sarvabhauma falou com gravidade por 7 dias, ao final dos quais este disse: Krishna Chaitanya, acho que não compreendes o Vedanta, pois não falaste nada depois de ouvir a minha recitação e explicações. Em resposta, o Senhor Krishna Chaitanya falou que compreendia muito bem os versos, mas não conseguia atinar com o que Shankaracharya queria dizer com seus comentários. Espantado com isso, Sarvabhauma disse: como é que entendes os significados dos versos e não compreendes os comentários que explicam os versos? Muito bem, se compreendes os versos, por favor, deixa-me ouvir as tuas interpretações. Em seguida, Krishna Chaitanya explicou todos os versos à sua maneira, sem aludir ao comentário panteístico de Shankara. A compreensão aguda de Sarvabhauma viu a verdade. Vishnu, frio é terrível. Eu tenho alergia de frio, Bimala. Que miséria! A compreensão aguda de Sarvabhauma viu a verdade, beleza e harmonia dos argumentos contidos nas explicações dadas por Krishna Chaitanya e o obrigou a admitir que esta era a primeira vez que ele encontrara alguém que podia explicar os Brahma Sutras de uma maneira tão simples. Reconheceu também que os comentários de Shankara nunca deram explicações tão naturais acerca dos Vedanta Sutras como as que ele tinha obtido de Mahaprabhu, que é outro nome de Krishna Chaitanya. O complemento, do nome de Krishna Chaitanya. Ele então apresentou-se como partidário e seguidor. Em poucos dias, Sarvabhauma acabou sendo um dos melhores devotos de Deus. Nossa, está difícil, hein, Bima? Em poucos dias, Sarvabhauma acabou sendo um dos melhores devotos de Deus daquele tempo.
Quando essas notícias se espalharam, toda a Orissa cantou louvores a Krishna Chaitanya e centenas de pessoas vieram a ele e se tornaram seus seguidores. Neste ínterim, Mahaprabhu pensou em visitar o sul da Índia e em sua viagem partiu com um certo Krishnadasa, um sacerdote brahmana. Os seus biógrafos dão pormenores desta viagem. Primeiro, ele foi para Kurmakshetra, onde realizou um milagre curando um leproso chamado Vasudeva. Nas margens do Godavari, ele se encontrou com Ramanandarai, o governador de Vijayanagara, com quem manteve uma conversa filosófica sobre Prema Bhakti. Realizou outro milagre ao tocar, fazendo-as desaparecer imediatamente as 7 árvores tala, através das quais Ramachandra, o filho de Dasarata, vou ler de novo aqui, as 7 árvores tala, através das quais Ramachandra, o filho de Dasharata, atirou a sua flecha e matou o grande rei Bali Raja. Ele pregou o culto dos devotos de Deus e o canto e dança público de Hare Krishna durante toda a sua viagem. Em Rangashetra, ele permaneceu 4 meses na casa de certo Venkata Bhatta, onde passaria a estação chuvosa. Lá ele converteu ao culto dos devotos de Deus. Lá ele converteu do culto dos devotos de Deus Ramanuja para Krishna Bhakti, toda a família de Venkata, bem como o filho de Venkata, um menino de 10 anos chamado Gopala, que mais tarde foi para Vrindavana e tornou-se um dos 6 principais renunciados de Vrindavana, ou profetas que serviram sob a liderança de Shri Krishna Chaitanya. Tendo aprendido o sânscrito com o seu tio Prabodhananda Saraswati, Gopala escreveu vários livros sobre o culto dos devotos de Deus, o Krishnaísmo. O Senhor Krishna Chaitanya visitou muitos lugares no sul da Índia. E ele foi até o Cabo Chomorim e após 2 anos voltou a Puri por Pandepur. Pandepur. Já? Tá, então vamos marcar onde a gente parou aqui. Aqui, Chaitanya visitou muitos lugares no sul da Índia. Vamos parar aqui. Chaitanya visitou muitos lugares. Tá bom. Já dá para marcar. Bom, gente boa, esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer esses livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. O Gita é o 5º link, não é isso? 3, 4, o 5º link. E os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link. Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Você encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente
E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar. Vamos cantar mantra? Não? Agenda. Chega nesse horário, eu não sei o que fazer. Você fica inventando. Nossa, Krishna Balaram Arada, que cruz. Ixi, aí, agora ferrou. Não voltou ao normal. Eu errei. Posso errar também? Não é só o burro mais rápido do mundo que erra. O que nós vamos fazer? F5. Nunca está atualizada essa agenda. Bimala, você não é fácil, não. Falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso, não. Estamos chegando no final de semana, já não estamos passando. Tá. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, vamos cantar. Espera aí, deixa eu tomar água. Agora vai. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrivatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam Nashta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, o capítulo Libertando-se da Energia Ilusória, Maya. Não é brincadeira não. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute
Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Calma, estou centralizando a letra. Página 209. Está aqui, ó. A este respeito, paramos aqui, Bimala. A esse respeito, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ressalta que existem 3 categorias dentro da posição de Brahma, a saber, a de pessoa comum, a de especulador mental e a de devoto de Deus. Poxa vida, todo dia é novidade, né? Esses 3 tipos de Brahma, Bimala. Você sabia disso? Nem eu. Sem falar que quando não tem nenhum desses 3 qualificados, o próprio Krishna se expande e assume o posto de Brahma, o primeiro filho de Deus. O criador deste universo. Cada universo tem um filho primogênito, um senhor Brahma da vida, que pode ser uma pessoa comum, pode ser um especulador, ou pode ser um devoto de Deus, ou pode ser uma expansão do próprio Deus, Krishna. Um Brahma que seja o mais eminente, a mais eminente pessoa comum do universo, tem de voltar ao mundo material. Uma entidade viva que atingiu o posto de Brahma por ser o maior filósofo especulador do universo, talvez alcance a liberação impessoal. E uma entidade viva que recebeu o posto de Brahma em virtude de ser um grande devoto da suprema personalidade de Deus, entra na morada pessoal do Senhor Krishna. No Śrīmad Bhagavatam 3.32.15, ainda é descrito um outro caso, um Brahma que seja devoto do Senhor Krishna, mas tem a tendência de considerar-se independente do Senhor Krishna ou igual a ele. Talvez se eleve a sua morada no momento da aniquilação, porém, quando a criação reinicia, ele tem que retornar e assumir de novo o posto de Brahma. É porque ele acha que é Deus, né? Então vai ser Deus lá no seu universo particular. A palavra usada neste caso é Beda Drishtya, que se refere à tendência de considerar-se independentemente poderoso. Os diversos destinos possíveis de tão eminente entidade viva como o Senhor Brahma prova de maneira definitiva que qualquer posição material é insignificante para garantir uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Qualquer posição material é insignificante para garantir uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna promete que se alguém abandona todas as outras ditas obrigações e rende-se ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, este pessoalmente irá protegê-lo e trazê-lo de volta à morada suprema no céu transcendental. É fútil e tolo tentar atingir a perfeição através do próprio esforço árduo e não através da rendição aos pés de lótus de Deus, Krishna.
Isso aqui é outra máxima, deixa eu printar isso. É fútil e tolo tentar atingir a perfeição através do próprio esforço árduo e não através da rendição aos pés de lótus de Deus, Krishna. Semelhante tentativa cega é descrita no 18º capítulo do Bhagavad Gita como Bahulaya-san. Isso mesmo, Bahulaya-san, indicando que isto é atividade no modo da paixão material. Brahma é o Senhor da paixão e sua criação e administração do universo inteiro, de certo são Bahulaya-san, ou, em português, esforço árduo, no mais elevado sentido do termo. Porém, sem rendição aos pés de lótus de Deus, Krishna, todas essas tentativas... Não, na verdade não é o que eu estava pensando aqui, Bimala. O cara acha que faz e acontece, né? Ele acha que ele controla alguma porcaria. Nós não controlamos porcaria nenhuma. Krishna controla tudo e todos. Só vai se liberar se Krishna der a liberação. Ou igual o Brahma que foi falado lá, ele se libera, depois, na hora que acontece a criação de novo aqui, Krishna coloca ele aqui de novo. Porém, sem rendição aos pés de lótus de Deus, Krishna, pulei alguma coisa aqui. O esforço árduo no mais elevado tá. Porém, sem rendição aos pés de lótus de Deus, Krishna, todas essas atividades no modo da paixão, mesmo as do Senhor Brahma, são em última análise inúteis. E olha de quem está falando. Está se falando do Filho primogênito de Deus, a pessoa mais poderosa do universo, o Senhor Brahma. Não está se falando de qualquer um. Destituído pelo vento de sua qualidade de aroma, o elemento terra transforma-se em água. E a água, por esse mesmo vento destituída de seu sabor, funde-se no fogo. O Śrīmad Bhagavatam apresenta várias descrições da criação material, através das quais se explica que o ar expande-se do éter, o fogo do ar, a água do fogo e a terra da água. Agora, na ordem inversa, a criação é aniquilada. Desse modo, a terra volta a fundir-se na água da qual ela veio, e a água, por sua vez, funde-se no fogo. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? Destituído pela escuridão de sua qualidade de forma, o fogo dissolve-se no elemento ar. Ao perder a sua qualidade de tato através da influência do espaço, o ar funde-se nesse espaço. Quando pela alma suprema, sob a forma do tempo, é destituído de sua qualidade tangível, o espaço funde-se no falso ego encontrado no modo da ignorância. Meu querido rei, os sentidos materiais e a inteligência fundem-se no falso ego encontrado no modo da paixão, do qual eles surgiram, e a mente, junto com os semideuses, funde-se no falso ego encontrado no modo da bondade. Então o falso ego total, junto com todas as suas qualidades, o falso ego total, junto com todas as suas qualidades, fundem-se no Mahatattva. Acabei de descrever Maya, a energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus. Esta potência ilusória, que consiste nos três modos da natureza material, recebe do Senhor Krishna o poder para efetuar a criação, manutenção e aniquilação do universo material. Agora, que mais desejas ouvir?
O rei Nimi expressara aos Navajogendras o seu temor à potência ilusória do Senhor Krishna e solicitara uma explicação detalhada sobre Maya para que pudesse evitar tornar-se vítima em suas mãos. Agora, Sri Antariksha, tendo descrito a potência ilusória, sugere que o rei indague acerca dos meios para se libertar por completo da influência de Maya, a ilusão. Sem esperar que o rei fizesse tal pergunta, o próprio Sri Antariksha está sugerindo: agora que ouviste sobre a influência de Maya, deves inquirir sobre o processo para se libertar dessa influência. Segundo Srila Sridhara Swami, este é o significado da pergunta de Sri Antariksha. Que mais desejas ouvir? Puxa vida, hein? É muito conhecimento, né, Bimala? Detalhado. E até invertido, né? Até inverteu a criação, como ela acontece e depois como ela desacontece. Tem desacontece. A seguir se dá-se um resumo da explicação de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sobre o processo da aniquilação descrito nos versos anteriores. Os grandes devotos falam que não sabem nada porque sabem de tudo isso, né, Bimala? Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, é a deidade regente da consciência, a qual se manifesta dentro do Mahatattva. Mediante posteriores transformações do Mahatattva, o falso ego tríplice aparece da seguinte maneira: de Vaikarika, falso ego, no modo da bondade, surge o 11º sentido, a mente, cuja deidade regente é a Niruddha. 2. De Taijasa, falso ego no modo da paixão, surge a inteligência, cuja deidade regente é Pradyumna, bem como os 5 sentidos funcionais e os 5 sentidos de adquirir conhecimento com suas diversas deidades regentes. 3. Do falso ego no modo da ignorância surge a forma sutil do som, e desse som, ou Shabda, gradualmente se manifestam todos os elementos materiais, iniciando com o éter e a audição. A deidade regente dessas 3 divisões de falso ego é Sankarsana. Essa descrição é tirada do capítulo 26 do 3º canto do Śrīmad Bhagavatam, versos 21, 27, 28, 30, 31, 32 e 35. A potência externa da Suprema Personalidade de Deus, Maya, provoca o nascimento, manutenção e destruição do mundo material. Ela é tricolor, vermelha, branca e preta. Em seu aspecto vermelho, a natureza material é criada, em branco ela permanece e em preto é aniquilada. O Mahatattva surge dessa Maya e do Mahatattva vêm as 3 variedades de falso ego supracitadas. No momento da aniquilação, os 5 grandes elementos a saber, terra, água, fogo, ar e éter, fundem-se no falso ego no modo da ignorância, do qual foram originalmente gerados os 10 sentidos e a inteligência. Fundem-se no falso ego da paixão e a mente junto com os semideuses fundem-se no falso ego no modo da bondade, que então funde-se no Mahatattva, que depois refugia-se na Prakriti ou Pradana e manifesto. Como descrito acima, cada um dos... Tá, vamos parar aqui então. Vamos parar aqui na página 213.
L-5. É 213, deixa eu confirmar aqui. Isso, 213, L-5. Tá bom, Bimala? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, é o primeiro link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis. Até o 11º canto você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Calma, deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Agora deixa eu tomar água, Bímola. Rapidinho. Agora vai. O demônio, entretanto, o demônio pediu a bênção para o Senhor Shiva e recebeu a bênção. Agora ele queria testar a bênção, né? O demônio, entretanto, porque era muito pecaminoso, imediatamente decidiu que usaria a bênção para matar o Senhor Shiva e levar Gauri, Parvati, a sua esposa, para o seu desfrute pessoal. Imagina que legal, hein? Matar o Senhor Shiva e pegar a esposa dele. Ele imediatamente decidiu pôr a sua mão sobre a cabeça do Senhor Shiva. Assim, o Senhor Shiva foi posto numa situação desastrosa, porque estava em perigo por sua própria bênção para um demônio. Isso é outro exemplo de devoto materialista que mal usa o poder obtido dos semideuses. Sem mais deliberação, o demônio Vrikasura imediatamente se aproximou do Senhor Shiva para pôr a sua mão na cabeça do Senhor Shiva. O Senhor Shiva ficou com tanto medo dele que seu corpo tremeu e ele começou a fugir da terra para o céu e do céu para outros planetas, até que atingiu os limites do universo, acima dos sistemas planetários superiores. O Senhor Shiva fugiu de um lugar para outro, mas o demônio Vrikasura continuou a persegui-lo. As deidades predominantes de outros planetas, tais quais Brahma, Indra e Chandra, não conseguiam achar um modo para salvar o Senhor Shiva do perigo iminente. Onde quer que o Senhor Shiva ia, eles permaneciam em silêncio. Por último, o Senhor Shiva se aproximou do Senhor Vishnu, que está situado dentro deste universo, no planeta conhecido como Shweta-dwipa. Shweta-dwipa é o planeta Vaikunta local, além da jurisdição da influência da energia externa. O Senhor Vishnu, em seu aspecto todo penetrante, permanece em toda parte, mas onde ele permanece pessoalmente é a atmosfera de Vaikunta, a morada eterna. No Bhagavad Gita é afirmado que o Senhor permanece dentro do coração de todos os seres vivos. Assim, o Senhor Krishna permanece dentro do coração de muitos seres vivos de baixo nascimento, mas isso não significa que ele seja de baixo nascimento. Onde quer que ele esteja transformado em Vaikunta, a morada eterna. Assim, o planeta dentro deste universo conhecido como Shweta-dwipa também é a morada eterna Vaikunta Loka.
É dito nas escrituras védicas que bairros residenciais dentro da floresta estão no modo da bondade. Bairros residenciais em grandes cidades, vilas e aldeias estão no modo da paixão. E bairros residenciais numa atmosfera onde o deleite nas 4 atividades pecaminosas de sexo ilícito, intoxicação, comer carne e jogos de azar predomina, estão no modo da ignorância. Mas bairros residenciais num templo de Vishnu, o Supremo Senhor Krishna, estão em Vaikunta, a morada eterna. Não importa onde o templo está situado, mas o templo em si, onde quer que esteja, Krishna é Vaikunta, a morada eterna. Similarmente, o planeta Shwetadvipa, apesar de estar dentro da jurisdição material, é a morada eterna. É porque quando Deus vem ao mundo material, ele vem com sua morada, né, Bimala? Você vê Vrindavana. É dito que Krishna nunca dá um passo fora de Vrindavana, a morada eterna. Mas ele veio aqui há 5.000 e poucos anos atrás, e quando ele veio, ele trouxe a sua morada. É normal, né? O caramujo onde ele vai leva a sua casinha, o rico onde vai leva a sua casa no iate, no motorhome. Por que Deus não pode vir a morada material com a sua própria cidade, a sua própria morada? Se ele não pudesse, ele não seria Deus, né? O Senhor Shiva finalmente entrou em Shwetadvipa, a morada eterna, Vaikunta. Em Shwetadvipa há pessoas grandemente santificadas, livres de toda a natureza invejosa do mundo material e além da jurisdição dos 4 princípios de atividades materiais chamados religiosidade, desenvolvimento econômico, prazer sensual e liberação. Qualquer um que entra num planeta eterno Vaikunta nunca volta mais a este mundo material. O Senhor Narayana é célebre como um amante de seus devotos. Logo que ele entendeu que o Senhor Shiva estava em grande perigo, ele apareceu como um sacerdote brahmana celibatário e pessoalmente se aproximou do Senhor Shiva para recebê-lo em um lugar distante. O Senhor Krishna apareceu como um estudante celibatário perfeito, com um cinturão em volta da cintura, um cordão sagrado, pele de veado, um bastão de celibatário e contas Rudraksha. Rudraksha. É o rosário que os seguidores de Shiva usam, né? Contas Rudra são diferentes das contas de Tulasi que os devotos usam. Contas Rudra são usadas por devotos do Senhor Shiva. Eles não têm o nozinho entre as contas, Bimala. Tá bom já, não falar mais nada, tá bom. Segue o enterro da ilusão. Vestido como um celibatário, o Senhor Narayana ficou em frente ao Senhor Shiva. A refulgência brilhante que emanava de seu corpo atraiu não somente o Senhor Shiva, mas também o demônio Vrikasura. O Senhor Narayana ofereceu seus respeitos e reverências a Vrikasura justamente para atrair a sua simpatia e atenção. Assim parou o demônio. O Senhor se dirigiu a ele como se segue. Meu querido filho de Shakuni, você parece estar muito cansado, como se viesse de um lugar muito distante. Qual é o seu propósito? Por que você veio de tão longe? Vejo que você está muito cansado e fatigado, por isso peço para você descansar um pouco. Você não deve desnecessariamente cansar o seu corpo. Todos valorizam seu corpo grandemente, porque com este corpo unicamente que alguém pode satisfazer todos os desejos de sua mente. Nós não devemos, portanto, desnecessariamente dar trabalho a este corpo. O estudante celibatário chamou Vrikasura de filho de Shakuni, justamente para convencê-lo que ele era conhecido por seu pai Shakuni.
Vrikasura então considerou o estudante celibatário como alguém conhecido de sua família, e por isso as palavras simpáticas do estudante celibatário o atraíram. Antes que o demônio pudesse argumentar que não tinha tempo para descansar, o Senhor Krishna começou a informá-lo sobre a importância do corpo, e o demônio ficou convencido. Qualquer homem, especialmente um demônio, considera o seu corpo como muito importante. Assim, Vrikasura ficou conhecido sobre a importância de seu corpo. Então, para pacificar o demônio, o estudante celibatário disse a ele: meu querido senhor, se você acha que pode revelar a missão pela qual teve o trabalho de vir aqui, talvez eu seja capaz de ajudá-lo para que seu propósito seja facilmente servido. Indiretamente o Senhor Krishna o informou, porque o Senhor é o Brahman Supremo. Certamente ele seria capaz de ajustar a situação desastrosa criada pelo Senhor Shiva. O demônio estava grandemente pacificado pelas doces palavras do Senhor Narayana, na forma de um estudante celibatário. E, por último, ele revelou tudo o que aconteceu a respeito da bênção oferecida pelo Senhor Shiva. O Senhor respondeu ao demônio como se segue: eu mesmo não posso acreditar que o Senhor Shiva deu uma bênção dessas a você de verdade. Pelo que eu sei, o Senhor Shiva não está numa condição mental sã. Ele teve uma desavença com seu sogro Daksha e foi amaldiçoado a se tornar um pichaka, um fantasma, um espírito, um fantasma. Assim ele se tornou o líder dos fantasmas, espíritos e duendes. Por isso eu não posso pôr nenhuma fé nas palavras dele, mas se você ainda tem fé nas palavras do Senhor Shiva, meu querido rei dos demônios, então por que você não faz um experimento por colocar a sua mão na sua cabeça? Se a bênção provar ser falsa, então você pode matar imediatamente esse mentiroso, o Senhor Shiva, para que no futuro ele não ouse mais dar bênçãos falsas. Desse modo, pelas palavras doces do Senhor Narayana e por expansão de sua ilusão superior, o demônio ficou confuso e ele realmente esqueceu o poder do Senhor Shiva e sua bênção. Assim ele foi facilmente persuadido a pôr a sua mão na sua própria cabeça. Logo que o demônio fez isso, a sua cabeça rachou, como se atingida por um raio, e ele imediatamente morreu. Os semideuses do céu começaram a chover flores sobre o Senhor Narayana e o louvaram com todas as glórias e a ação de graças, e eles ofereceram suas reverências ao Senhor Krishna, que é o Narayana original. Com a morte de Vrikasura, todos os habitantes nos sistemas planetários superiores, chamados os semideuses, os Pitas, os Gandharvas e os habitantes de Dhyana Loka, começaram a chover flores sobre a personalidade de Deus, Krishna. Assim, o Senhor Vishnu, na forma de um estudante celibatário, libertou o Senhor Shiva de um perigo iminente e salvou toda a situação. O Senhor Narayana então informou o Senhor Shiva que esse demônio Vrikasura foi morto por resultado de atividades pecaminosas. Ele era especialmente pecaminoso e ofensivo porque quis experimentar em seu próprio mestre, o Senhor Shiva. O Senhor Narayana então disse ao Senhor Shiva: meu querido Senhor, uma pessoa que comete uma ofensa para grandes almas não pode continuar a existir. Ela se torna aniquilada pelas suas próprias atividades pecaminosas. E isso é certamente verdade sobre esse demônio que cometeu o ato tão ofensivo contra você. Assim, pela graça da Suprema Personalidade de Deus Narayana, que é transcendental a todas as qualidades materiais, o Senhor Shiva foi salvo de ser morto por um demônio. Qualquer um que ouve esta história com fé e devoção certamente se torna liberado
do enredamento material e também das garras de seus inimigos. E assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 87 de Krishna, Liberação do Senhor Shiva. E agora nós vamos começar o capítulo 88, o super excelente poder de Deus, Krishna. Então não vamos começar, só no próximo programa. Se Krishna deixar, né? Tá, mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso... Peraí, deixa eu marcar onde nós paramos. Depois esquece, depois não lembra onde marcou. Minha cabecinha é de pano, a tua é de vento. Então, mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções, não, com a opção de ler na tela. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. É o 6º link. Você clica aí, Krishna Book, encomenda o seu. Chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas Kunde Diova. Moreia Vilas, Vilas Kunde Diova. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Ei Nivedanadaru
Sakyanugata Kuru Rei Nivedanadaru Sakyanugata Kuru Seva di Puru Diye Koronija Dasi Seva di Puru Diye Koronija Dasi Krishna Krishna Dase Koi Enamora Hoi Krishna Krishna Dase Koi Enamora Hoi Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi Jani Kani Chapapani Brahma Hachari Kani Cha Danitani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Jani Kani Chapapani Brahma Hachari Kani Cha Danitani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Jani Kani Chapapani Brahma Hachari Kani Cha Danitani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde Maharani Prabhupada Gurudeva Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai,
Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.